E no vídeo de hoje, a parte 2 do texto Batismo com o Espírito Santo segundo a Bíblia, escrito pelo saudoso pastor Rodrigo Silva Santana e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1982. Faz parte da série Exemplares Antigos do jornal MP. Aproximava-se o dia em que o Filho de Deus seria entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. O mestre côncio aproximava-se o dia em que o Filho de Deus seria entregue nas mãos dos homens para ser crucificado. O mestre côncio de sua grande missão procurou explicar aos seus discípulos que ele ia para o Pai, explicação essa que deixou os seus seguidores muito tristes. Porém, o Senhor Jesus os confortou com as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. João 14:1. O que levou os seus discípulos à tristeza foi pensarem que, uma vez Jesus indo para o céu, eles ficariam solitários e impossibilitados de continuar o glorioso trabalho que for iniciado pelo Divino Mestre. Mas, para corrigir este pensamento errôneo, o Senhor Jesus confortou-os com a seguinte explicação: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, do 15 ao 18. Jesus prevê a necessidade dos discípulos serem batizados com o Espírito Santo. Jesus bem conhecia a necessidade que tinha de ir para o céu, mas entendia também o quanto os discípulos careciam de ajuda para continuar a importantíssima missão que tinha a cumprir, e ninguém melhor para os consolar na ausência de Jesus do que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele afirmou que os seus seguidores não ficariam sós, mas que o Consolador, o Espírito Santo, seria enviado do Pai com a finalidade de consolar, ensinar e fazer lembrar todas as coisas que ele ensinou. Dias depois de prometer essa importante bênção, Jesus foi entregue nas mãos dos homens para ser crucificado, mas a sua santa promessa estava de pé. Aleluia! Depois de ressuscitado. Após a ressurreição, lembrando de tudo o que prometera, reanimou os seus, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24 e 49. Até mesmo na hora da sua ascensão, ele continuava advertindo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1 e 8. Confiantes como estavam de receber o batismo com o Espírito Santo, um pugilo de 120 pessoas subiu ao cenáculo e todos perseveravam em oração e súplica durante 10 dias consecutivos. E a Bíblia nos diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu
toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do 2 e 4. Profecias cumpridas. O que aconteceu foi justamente o cumprimento da gloriosa promessa do Senhor Jesus na vida dos discípulos. Despertou toda a cidade a ponto de afluírem ao local onde estavam reunidos os servos do Senhor que, com os corações inflamados pelo fogo do altar divino, louvavam e glorificavam em alta voz o excelso nome de Jesus. E a obra do Espírito Santo começou naquele dia e ainda não parou nem há de parar até que Jesus venha buscar a sua amada igreja. Os argumentos que os inimigos apresentam contra o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais são os mais variados, mas a verdade incontestável é que o Senhor Jesus continua batizando com o Espírito Santo os que humildemente o buscam. Interpretações erradas. Existem muitos que creem no Espírito Santo, mas não creem que ainda hoje ele possa encher o crente com o poder e permitir-lhe falar em outras línguas, em línguas estranhas, alegando que o motivo que levou os primitivos cristãos a falarem em outras línguas no dia de Pentecoste foi apenas para que pudessem pregar o evangelho aos estrangeiros que estavam em Jerusalém naqueles dias e que não precisamos mais dessa manifestação. Mas, quando examinamos o aludido trecho bíblico com o espírito de oração e com sede das coisas espirituais, ao invés de crítica e de incredulidade, vemos à luz da palavra de Deus que não tem cabimento tais interpretações por dois motivos. Primeiro, porque antes que chegasse qualquer infiel onde estavam os fervorosos servos de Deus, eles já falavam noutras línguas. Então, se não havia incrédulo no momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo e falavam noutras línguas, para quem pregavam? Porque se a finalidade de falar outras línguas fosse realmente pregar para os estrangeiros, como afirmam os antipentecostais, os discípulos só teriam falado línguas depois que o povo chegasse. Mas o que aconteceu foi o contrário, conforme nos diz Atos 2 e 6. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Confusão reinante. Outro detalhe interessante que descobrimos nesse versículo é que essa multidão estava confusa, mas entre os discípulos não havia nenhuma confusão. Antes, porém, o que eles sentiam era muito gozo do Espírito Santo. Quantos há que, cheios de incredulidade, taxam a Igreja de Deus de confusa pelo simples fato de seus membros estarem sempre em reuniões de oração, buscando mais e mais o poder de Deus? Porém, a confusão não está na igreja, mas está entre os que desconhecem a operação do Espírito Santo, que estão de fora, como aconteceu no dia de Pentecoste. Vamos agora comentar o segundo motivo. É que, no momento exato de pregar, o apóstolo Pedro falou à multidão não em outras línguas pelo poder do Espírito Santo, mas na sua própria língua.
Ora, meu caro leitor, o falar em línguas estranhas pelo poder do Espírito Santo não tem como finalidade pregar o Evangelho, mas a edificação espiritual de quem fala conforme está escrito, porque o que fala línguas estranhas fala aos homens, senão a Deus. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. 1 de Coríntios 14, 2. Graças a Deus, temos posto a nossa confiança nas ricas e gloriosas promessas de nosso bondoso Pai Celestial, que na sua infinita misericórdia salva o mais vil pecador que a ele chegue arrependido e batiza com o Espírito Santo a todos os crentes que, com humildade, buscam em oração esta preciosa dádiva, que, segundo o sermão de Pedro, é para nós também, pois diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Se és um dos chamados de Deus, fica certo de que a promessa é para ti. E tu, meu caro leitor, que ainda não és salvo por Cristo, crê que Deus tem feito uma grande promessa para ti e ela será cumprida na tua vida com uma única condição. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se creres, pois recebereis a salvação eterna, e aceite agora mesmo a Jesus como teu Salvador e receberás o que Deus tem prometido, pois Ele é fiel e realiza tudo quanto promete.